Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finqui, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre o plano de contas dentro da contabilidade, ok? Bom, antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajudam muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Bom, o conjunto de contas contábeis utilizado pelas empresas é chamado de plano de contas. No plano de contas encontram-se todas as contas e subcontas existentes na contabilidade de uma empresa, sendo que, de acordo com a necessidade de cada empresa, esse plano pode ser maior ou menor. Então, normalmente o tamanho de um plano de contas está relacionado com o porte da empresa. Normalmente, não que isso seja uma regra, mas quanto maior a empresa, maior o seu plano de contas, porque normalmente as empresas de maior porte têm mais quantidade, mais variedade de fatos contábeis ocorrendo dentro delas quando comparado com empresas menores. Não que isso seja uma regra, mas normalmente acontece dessa maneira. A estruturação de um plano de contas deve ser personalizado para cada empresa, pois cada uma tem suas necessidades específicas de controle e informação. O formato é previamente estabelecido para que exista uma maneira correta de preparar o plano de contas. Isso é importante porque ele deve nortear os trabalhos contábeis e ainda servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício DRE. Então, o plano de contas, obviamente, dentro da contabilidade, tem a principal função, né, de gerar aí as demonstrações contábeis, mas também gerar outros relatórios de informações e até analíticos e gerenciais, como, por exemplo, a posição de contas a receber, a posição de contas a pagar, né, dá para fazer outros tipos de estruturação, análise do estoque, análise de consumo, valor de folha de pagamento, valor que está provisionado para férias, 13º, enfim. A contabilidade acaba sendo a base toda para a geração de informações, principalmente as gerenciais. E obviamente que um plano de conta bem estruturado, ele vai ter aí essas informações separadinhas de acordo com a necessidade da empresa. Então a empresa tem que tomar um pouco de cuidado em não fazer um plano de contas muito detalhado, que lá na frente, na prática, ele acaba não sendo utilizado, ou as pessoas que vão registrar as informações contábeis acabam se atrapalhando e registrando informações em contas contábeis erradas, do qual deveriam ser registradas, ou criando contas muito abrangentes e no momento de se analisar tem muito lançamento contábil ali misturado e para extrair a informação necessária precisa trabalhar, jogar no Excel, fazer um filtro, ficar caçando o lançamento contábil de acordo com o histórico para separar e às vezes o histórico não está correto. Então isso gera muito trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E justamente por isso quem vai estruturar um plano de contas contábeis de uma empresa precisa conhecer muito bem o funcionamento da empresa para que não ocorram essas falhas, ok? Bom, a estruturação de um plano de contas engloba uma relação padronizada de contas contábeis, uma tabela de atributos contábeis e os lançamentos típicos feitos de forma padronizada. Então, toda a relação, né, precisa ser estruturada de todas as contas contábeis que a empresa vai precisar, então isso tem que ser feito previamente, porque normalmente um plano de contas da empresa fica dentro de um sistema integrado, e esse sistema integrado vem zerado, prontinho para receber todas as contas contábeis que a empresa necessita. Então ela tem que ter essa relação bonitinha, para que cada uma dessas contas contábeis vai servir, né? Que é a tabela de atributos contábeis, e os lançamentos típicos aí de forma padronizada, né, que essas contas contábeis consiga atender aí os registros contábeis, que é feito pelo método das partidas dobradas. Então tem que ter aí uma coerência. Obviamente quem conhece, quem é da área sabe, né, que isso aí digamos assim, automático ao ser feito a construção de um plano de contas. Mas para quem está aprendendo é importante entender o sentido da criação do plano de contas, que tem que atender aí esses três critérios, tá? O principal objetivo de um plano de contas é estabelecer um padrão para o registro das operações da organização, e na sua montagem deve ser levados em conta três objetivos fundamentais. Atender às necessidades de informação e controle da administração da empresa.
2. Observar se o formato está compatível com as normas brasileiras de contabilidade, NBCs. E 3. Ser construído de maneira que se possam adaptar, quanto possível, alterações às exigências fiscais, principalmente as da legislação do imposto de renda. É claro que dentro de um plano de contas sempre tem que ter espaço para a criação de novas contas e também alterações, principalmente aqui quando a gente fala de Brasil, que a parte de tributos, a parte fiscal, a legislação fiscal aqui no Brasil muda muito, então também tem que ter espaço para isso. Então, quem vai construir esse plano de uma empresa precisa levar em consideração esse detalhe. Mais à frente, quando eu for exemplificar aqui com números, né, que as contas contábeis elas são utilizadas através de números dentro do plano de contas, eu vou explicar um pouquinho melhor o que significaria esse espaço para alterações, criações de conta. A elaboração adequada de um plano também provê informações muito eficientes para embasar a tomada de decisão pelos gestores da empresa, tanto para as questões contábeis quanto tributárias e até estratégicas de forma geral. Bom, conforme essa informação que eu já falei, então o plano de contas ele vai servir basicamente aí para formar as duas demonstrações contábeis e as demais, balanço patrimonial e DRE, que são o carro-chefe aí da contabilidade, e também gerar outros tipos de informações gerenciais e estratégicas para a empresa. A base para a elaboração de um plano de contas eficiente, claro e objetivo é o formato. Então é necessário seguir uma sequência ideal, pois algumas empresas têm centenas de contas diferentes para considerar, conforme eu mencionei, e aí pode ocorrer muita confusão aí por quem faz o registro, estragando todas as informações que poderiam ser utilizadas pela empresa. Por isso é preciso entender bem as contas do balanço patrimonial, DRE, e as suas estruturas básicas. E com base nisso, o plano de contas é elaborado como uma árvore formada por níveis e subníveis da seguinte forma. Então, basicamente, o plano de contas é como se fosse um índice, né, de um livro que você tem aí os níveis e subníveis. Então, vou trazer os exemplos, né? Então, vai ter o primeiro nível, 1, o segundo nível 1.1, terceiro nível 1.1.1, quarto nível 1.1.1.1.1 e assim sucessivamente. Então, a conta contábil que vai formar o plano de contas é um número. Então, quando você faz a graduação, que você aprende contabilidade, você aprende lá na sala de aula os nomes das contas contábeis: caixa, bancos, veículos, fornecedores, impostos a recolher. Só que no dia a dia, dentro de uma empresa, não é nome que é utilizado dentro de um plano de contas, são os números. As contas contábeis elas são indicadas através de números. Então, quem começa a trabalhar numa empresa que ainda não tem muita segurança em fazer os lançamentos contábeis e se depara com isso, encontra outra dificuldade, que é decorar os números das contas contábeis da empresa. E claro, esses números eles mudam de empresa para empresa. A raiz não, né? O número 1, 1.1, número 1, eu ainda vou demonstrar aqui, mas você vai perceber que a raiz não, mas os números das contas, né? Conta de banco, conta de fornecedor, vai ter aí uma quantidade de números diferente, conforme eu mencionei, de acordo com o porte da empresa, que ela tem uma quantidade maior de contas contábeis, o tamanho desse número aí, da quantidade de números que entra na conta contábil, acaba sendo grande, né? Então tem conta contábil que vai atingir 10 dígitos ou até mais, dependendo do tipo da empresa. Então, o exemplo aqui, o 1 é o ativo, 1.1 ativo circulante, 1.1.1 caixa equivalentes. E aí tem as subdivisões do caixa que termina, aliás, né, eu ia falar começa, que termina com o final 01. Então, esse 01 é o espaço que a empresa vai ter caso ela precise criar outras contas contábeis. Então, se, por exemplo, a empresa tiver aqui uma conta contábil para o caixa que fica numa filial ou em algum outro departamento, né? De repente a empresa quer deixar um caixa em outros departamentos, vai depender da empresa. Eu estou inventando esse exemplo aqui, mas só para você entender, porque cada empresa tem uma necessidade diferente. Então ela vai ter a conta final 01, que é o caixa geral. Se ela tiver um outro caixa, vai ser final 02.
Se ela tiver um terceiro caixa, final 03. Então, até 99, ela pode criar contas contábeis para controlar vários caixas que ela possua. Então, é necessário que seja estudado se 99 espaços de contas contábeis são suficientes caso surja uma necessidade de criar uma conta contábil nova. Por quê? Porque o número seguinte já é de outro grupo, né? Então, 1.1.1.2 já é o grupo das contas de bancos conta movimento. Então, tem que tomar cuidado ali, né, em deixar o espaço certo para criar. Então, aqui, voltando na conta bancos, o final 01 é de um banco, banco A. Final 02 é do banco B. Então, se a empresa tiver até 99 contas correntes, ok. Agora, se um dia a empresa passar de 99 contas correntes e ela criou o plano de contas só com o final 01, aí vai dar problema nesse plano de contas. Então, se a empresa pode ultrapassar de 100 contas correntes, então ela tem que criar lá a conta, banco A seria 1.1.1.2.001, né? Que aí ela pode criar até 999 contas, outras contas contábeis para outros bancos. Então, isso tem que ser levado em consideração no momento da criação. Tá? Então, aqui alguns exemplos para você começar a entender como é que funciona a estruturação do plano de contas. Outro exemplo, aqui eu trouxe do passivo. O passivo ele começa com o número 2. 2.1 passivo circulante, 2.1.1 impostos a recolher. E aí as subdivisões de impostos a recolher. 2.1.1.01 ICMS, 02 IPI, 03 PIS, 04 Fundo de Garantia e assim por diante. Lembrando, né, que a empresa tem que levar em consideração aí se 99 espaços aí para impostos é suficiente. Vai que o governo cria mais impostos e aí não tem espaço. E um detalhe importante, é sempre interessante, né? Por exemplo, muda-se o nome de um imposto. Vamos supor que amanhã não seja mais fundo de garantia, chame, sei lá, qualquer outro nome. Então, o interessante não é chegar aqui no plano de contas e trocar esse nome. O interessante é manter essa conta contábil até o dia que ela foi utilizada e, se é o mesmo imposto, mas ele está com outro nome, cria-se outra conta contábil com nome novo, né? E aí deixa certinho. Por quê? Porque a contabilidade é base de consulta. A contabilidade vive muito de passado, né? E é sempre interessante manter tudo aquilo que ocorreu no passado. Então, isso pode gerar muita confusão se a pessoa vai lá e troca o nome dessa conta contábil. Passado alguns anos, você quer consultar o passado, aí uma pessoa nova, ela não sabe que era outro nome, fica perdido, não acha a conta no plano de contas porque estão dando o nome antigo para ela e só tem o nome novo. Então, conta contábil nunca se joga fora. Parou de usar, normalmente se bloqueia ela dentro do sistema, deixa ela lá, que sempre, né, como eu disse, contabilidade vive muito de passado. Então é importante pensar nesses detalhes para que no momento da criação da conta se deixe o espaço aqui na numeração finalzinha aí para conseguir criar a quantidade de contas necessárias enquanto a empresa funcionar, né? Então é um trabalho assim que tem que tomar muito cuidado e de grande responsabilidade de quem vai fazer isso. Por isso que normalmente é uma pessoa já experiente, que já criou alguns planos de conta que vai executar essa função porque ela tem essa visão de analisar tudo, ela vai ter que entender muito bem o funcionamento da empresa para não pisar na bola e construir um plano de contas que lá na frente pode dar um problema. E aí você criar uma conta que saia da sequência aqui é muito ruim, né? Acaba tirando um pouco a lógica da sistemática de funcionamento de um plano de contas, ok? Então é bem interessante, né, entender todos esses detalhes. A ordem das contas no plano de contas, mais comumente encontrada, deve ser a mesma da estrutura utilizada no balanço patrimonial, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que deve obedecer, que eu já comecei até falando aqui. Então, número 1 é o grupo do ativo, as contas que começam com o número 1 ativo, número 2 passivo e patrimônio líquido, 3 custos e despesas e 4 receitas, né? Então, o início, o primeiro número da conta é o que vai indicar ao grupo que ela faz parte. Então, normalmente é utilizado 1, 2, 3 e 4. Em algumas empresas pode inverter essa ordem aqui de custos com receitas, né? Normalmente eu já vi casos que ela coloca
3 para receitas e 4 para custos e despesas. Não teria problema, mas o padrão indicado é esse aqui, porque custos e despesas são os grupos que têm muito mais detalhamento do que receita, porque receita normalmente a empresa pode ter algumas ramificações, mas não é tanta coisa. Agora, custo e despesa tem bastante dentro das empresas, né? Principalmente as de grande porte. Então, é recomendado que se utilize esses números iniciais para separar esses grupos patrimoniais. E mais uma vez, por isso que é interessante, quem está aprendendo sobre o plano de contas tem que ter entendido primeiro a estrutura do balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, para, né, ter essa visão, enxergar e entender tudo isso que eu falei aqui no vídeo também, ok? Acessem meu site finqui.com.br. Eu deixei um artigo lá no qual eu falo um pouco mais sobre contas contábeis, falo aí sobre o plano de contas e também tem um exemplo lá de um plano de contas com um pouco de mais detalhes, além desses aqui que eu apresentei, que aqui eu só apresentei conta de ativo e passivo. Lá também tem alguns exemplos de contas de custos, de receitas, mais contas de ativo, tendo não circulante, de passivo não circulante também. Então, se você tiver interesse em estudar um pouquinho melhor, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aqui no card, aqui em cima, e também vou deixar na descrição do vídeo, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que você tenha aproveitado, entendido, aprendido um pouquinho mais sobre contabilidade. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Valeu!